Olá, eu sou Reinaldo Vendramini, contador de histórias, e hoje trago para vocês uma versão de um fragmento de um conto de Isabel Allende. Essa versão foi escrita e é narrada por uma querida colega, Alejandra Oliver Good, que narra essa história em espanhol, e eu fiz uma adaptação dessa versão em português e agora trago para vocês. Espero que gostem. Vamos lá. A contadora de histórias. Desde pequena ela ouvia histórias. Sua avó sempre dizia: para todos os males sempre há uma história. E assim, ouvindo histórias, ela passou boa parte da sua infância. E nem se lembra quando foi que ela passou de ouvinte para contadora de histórias. Passou a contar histórias em todos os lugares. Contava histórias aqui, contava histórias ali. Inventava histórias de fantasia, de aventura, histórias de amor, de luxúria, de paixão. Inventava histórias de encontro e de desencontros. Inventava tudo. E vendia essas histórias a um preço justo, porque era assim que ela ganhava o seu sustento. E numa tarde fresca de agosto, a contadora de histórias estava sentada no banco da praça, no mesmo banco que ela ficava todos os dias, esperando que alguém passasse, lhe encomendasse uma história e pagasse por ela. Naquela tarde de agosto, ela viu se aproximar um homem. Passos lentos, um homem magro, alto, trazia no corpo um pó antigo de algum lugar muito distante e no ombro uma arma. E a contadora de histórias logo percebeu que aquele homem vinha de guerras. O homem se aproximou e ela pôde respirar profundamente e sentiu no ar um odor de dor e tristeza. O homem então se aproximou e colocou em uma de suas mãos uma moeda de ouro e lhe disse: "Você é contadora de histórias? Então, conte-me uma história. Invente uma história para mim, porque a minha já não serve para mais nada. Venho de tantas guerras, tantas tristezas, que já me esqueci dos meus sonhos, dos meus prazeres. Já me esqueci até mesmo do nome da minha mãe." A contadora de histórias percebeu que ela teria que agir muito rápido. Porque senão aquele homem poderia findar ali, em pó, nos seus pés, no meio da praça. Então a contadora de histórias fez um sinal para que ele se sentasse ao seu lado, e ele se sentou. E ela pôde então olhar profundamente nos olhos, uns olhos sem tempo, frios, sem esperança. E ela sentiu a necessidade incontrolável de abraçá-lo. E abraçou, e assim começou imediatamente o seu trabalho. Ela sabia que ela tinha que inventar, ela tinha que meter naquele homem um futuro, um passado glorioso, para que ele pudesse sentir novamente vontade de viver. Então, ela contou, inventou tudo. Inventou todos os momentos, desde o momento do nascimento daquele homem até aquele momento na praça. Inventou a sua infância, inventou o lugar, a geografia da onde ele morava, inventou os seus amigos, seus parentes,
inventou irmãos, inventou o nome da mãe, o nome do pai, inventou sonhos, inventou amores, desamores, encontros e desencontros. Inventou tudo, 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 tudo. Ela passou a noite inteira contando e recontando, construindo e reconstruindo aquele homem. E na manhã seguinte, a contadora de histórias pôde olhar nos olhos dele novamente e percebeu que havia um brilho, a esperança havia retornado. Ela percebeu que o ar já não estava tão com o odor de dor e tristeza. Estava mais leve, mais doce. Mas nesse momento, ela percebeu que a sua alma, a sua própria alma, estava completamente vazia. Que na ânsia de misturar, de criar tudo para aquele homem, ela havia misturado todos os seus desejos, todos os seus prazeres, todas as suas vontades, os seus sonhos. Misturou tanto que não sabia separar mais o que era dela e o que ela havia inventado para ele. Estava tudo num emaranhado de fios, de histórias, de recordações, de emoções, tudo misturado. Definitivamente não tinha mais como desemaranhar tudo aquilo. E ela nem queria. A contadora de histórias percebeu que eles estavam, os dois, definitivamente enredados numa mesma história. E percebeu também que aquela, talvez, fosse a mais importante história de toda a sua vida.